Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e como eu tinha feito uma proposta a vocês no vídeo anterior, né? A proposta continua em pé. Você viu, nós terminamos aquele vídeo e já estamos aqui estudando o próximo vídeo, né? O assunto que nós estamos tratando, ele se refere aos planos de Deus para a nação de Israel até o dia do juízo final, né? Nós vamos saber as diferenças, o que vai ser a guerra do Armagedon, o que vai ser a guerra de Gog e Magog, porque não são a mesma coisa, cada uma é uma guerra diferente, tá? E então tem muita coisa para acontecer ainda, não adianta você achar que mais um pouquinho vai estar tudo certo, porque não vai estar não, ainda tem muita água para passar por baixo da ponte. Então, no último vídeo nós vimos o plano de Deus, né? Deus falou, ia levar os filhos, né? Se não desse direito, a nação de Israel seria espalhada entre os povos, entre as demais nações. Isso aconteceu, mas Deus também falou assim, mas eu vou trazer os filhos de Israel de volta. Isso aconteceu, eu vou estabelecer a nação de Israel, né? Novamente aconteceu, se cumpriu a profecia de Isaías lá, no dia 14 de maio de 1948, né, quando a nação de Israel foi restabelecida. E agora, qual é o próximo passo? Qual é a próxima fase? O que vai acontecer? Então, na próxima fase, Deus vai levantar, Ele levantará as nações contra Israel, para executar o juízo dele contra os povos da terra, né? Então, se você puder aí, se você tem sua Bíblia, se você não está com a sua Bíblia, mas marca aí, Zacarias capítulo 14, versículo 2, está escrito assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E agora? Jerusalém vai ser tomada, metade vai para o exílio? Que negócio é? Que conversa é essa? Será que isso daí já não se cumpriu no passado, né? Puxa, e aí, né? Ainda não se cumpriu. Lógico que Israel já, né, Jerusalém já foi destruída, já foi saqueada, já passou, a história só vai se repetindo. Mas esse texto, ele não se cumpriu ainda, porque quando você vê a continuação dele, você vai notar que ele está se referindo à vinda do Messias. Logo em seguida ali, né? Então no próprio, a gente acabou de ler o versículo 2, no versículo 3, né? Que diz assim: e o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou sim no dia da batalha, né? E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, né? Para o oriente e para o ocidente haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra parte para o sul. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então você vê que do versículo 2 até o versículo 9 ali, o contexto está se referindo ao dia da vinda dele, naquele período da vinda, né? Não o dia exato, mas o período. Então, o que acontece? Como? Agora, Jerusalém vai ser saqueada, vai sair de novo. Como entender isso? Simples. Se assiste jornal, ou lê, né, aí o que está acontecendo, a política geralmente a gente não quer nem ver, porque é tanta coisa que a gente acaba ficando bravo, nervoso, né? Eu sou assim, eu não gosto muito de ver política porque estressa. Porém, é importante, a gente que estuda a Bíblia, a gente tem que estar de olho nas coisas. Então, como é que vai a Jerusalém sair para o exílio de novo? Simples. Você viu o que a proposta recente da França, mesmo até a ONU, né? Qual que é a jogada, qual que é a conversa, qual que é o planejamento lá na ONU?
Eles querem criar um Estado palestino e querem dividir Jerusalém, metade para os palestinos, metade para os judeus. E agora você lê de novo lá o versículo. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Ou seja, se você criar um Estado palestino, automaticamente, né, se isso acontecer mesmo, né, a gente está jogando aqui com possibilidades, não estou dizendo que isso aqui é a doutrina e você tem que crer no que eu estou falando, né? Né? Não, não é isso. Nós estamos jogando com as possibilidades. Se hoje, quando você vê discussões políticas sobre essa questão que envolve Israel, você nota que a ideia é dividir Jerusalém para que ela seja metade, né, a capital também do Estado palestino. Agora, veja que interessante. Vamos dizer que então, para que haja paz, o mundo inteiro está em guerra, está uma bagunça só, mas o único lugar que precisa de ter paz, né, e segurança é aqui em Israel. O resto do mundo está de perna pro ar, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Então, o que acontece? Se você cria o Estado palestino, você vai puxar toda aquela galerinha lá do Hamas aqui para a nossa vizinhança. E fora isso, logicamente, o partido do atual presidente da autoridade palestina, né, o Abbas, que você conhece, aquele senhorzinho de cabelo branco, eles também são um partido terrorista, só que por enquanto eles são um partidinho assim que renunciaram ao terrorismo. É o gato, né, dá o tapa e esconde a mão. Eles renunciaram ao terrorismo para quê? Para poder se aproximarem das nações e ali ficar, né, nessa jogada que tá, recebe dinheiro, doações, enche o bolso, manda para, né, Suíça e tralalá, mas não falei nada, faz de conta que a gente não sabe isso, tá? E aí o pessoal vai recebendo dinheiro e vai comprando arma, porque nós temos que destruir Israel, e nós vamos, e aí a comunidade internacional dá mais dinheiro, e eles começam, né, vão lá, compram um montão de míssil lá da Rússia, né, para ajudar a Rússia a sair do atoleiro, e é assim, né, aí jogam Israel, e então, só que toda essa jogada já está chegando nos 70 anos, já que estão nesse lenga-lenga, né, e o pessoal já está cansado, né, quanta gente já morreu pro lado de lá, quanta gente já morreu pro lado de cá, e a coisa não sai do papel, né, não sai da teoria. Bom, nem no papel não está, mas tudo bem. Então, o que acontece? A proposta hoje da França, né, até a França já há um tempinho aí, 1 mês, 2 meses atrás, já saiu com a ideia que nós não queremos nem saber, não precisa de vir aqui políticos de Israel e nem dos palestinos, né? Vocês ficam aí que nós vamos aqui, a União Europeia vai se juntar e nós vamos arrumar um plano, uma solução para colocar a paz aí na terra de vocês. Então eles querem forçar, empurrar de goela abaixo uma paz. E o que diz as escrituras sobre isso, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, está a resposta do que a gente está vendo aí. Está escrito assim: vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, né? Aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Não é nada de rapto secreto que corre lá para trás da nuvem, nada disso. Ele está vindo no momento que a gente não, um dia, uma hora exata ali, ó, isso, tal hora eu venho, a gente não sabe. Vai ser como um ladrão, numa hora que a gente não espera. Porém, os dias, as datas, né, a ideia do tempo, o próprio Messias, ele pegou lá o livro de Daniel e explicou, ó, tá vendo? Então, assim, os acontecimentos a gente sabe, mas não o dia. Então, virá como ladrão de noite. E o versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então o que acontece? Você vê como que a coisa está se encaixando? A pecinha, né? As pecinhas do quebra-cabeça. Para colocar paz, né? Estabelecer a paz e segurança, é preciso criar um Estado
palestino que viva ao lado do Estado judaico, e o Estado de Israel, e aí sim, vai todo mundo viver felizes para sempre. Você acha? Eu tenho certeza absoluta, eu aposto o que você quiser, que isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, tá? Não precisava nem ter escrito aqui em Tessalonicenses para mim saber isso, porque a coisa está tão na cara que acabou. Você pega aí, por exemplo, só um detalhezinho, né? Você pega o Estatuto do Hamas para você ver. Qual que é a ideia deles? Isso acaba com tudo. É a mesma ideia do Estado Islâmico e tudo mais. A ideologia é a mesma. Só que em cada país, eles têm uma ideia diferente. Contra Israel, tipo assim, nós queremos... O que o Alcorão ensina? O que o Estatuto do Hamas, que se baseia no Alcorão, na Sharia e tudo mais, o que eles ensinam? Acabar com o judeu e acabar com o cristão e qualquer um que se oponha ao islamismo. Tá? Então... Aqui em Israel eles ficam patinando porque roubaram a nossa terra, mas mostrar que os últimos 2 anos de Estado palestino, se é que existiu, ninguém mostra, né? Ninguém fala isso. Por quê? Porque não existiu. Então, assim, parece que o mundo começou em 1947 aqui, nessa região aqui, o Oriente, né? Deus criou em 1947, porque até então, né, não existia. Foi colocar o Estado de Israel aqui, pronto, né? Restabeleceu o Estado de Israel. Então, assim, o pessoal não aceita. E o que acontece? Você está vendo, né? O Abbas vai lá na ONU, ele fala, o Netanyahu vai lá e fala, olha, nós aceitamos que haja uma criação de um Estado palestino, não tem problema para a gente. Desde que o quê? Que tem as fronteiras reconhecidas, que eles não se armem, e aí a gente vai desfrutar de uma era de paz. Mas, logicamente, isso não vai acontecer porque não interessa. Não interessa. E, então, como eu tinha dito, agora em 2016, Israel ele completou 68 anos, né? E nós estamos chegando praticamente na reta final daquela geração que nós falamos no vídeo anterior. Porém, vemos um grande esforço midiático, né, para incriminar Israel através de notícias e imagens manipuladas e tudo isso. Mas tudo isso que está acontecendo, isso é o quê? É o próprio Deus que ele está levantando as nações, ele está incitando as nações a se levantarem contra Israel. Por quê? Porque ele vai entrar com os juízos dele agora. Então, um outro detalhe interessante aí que vale a pena a gente considerar é que o calendário bíblico, segundo a contagem genealógica, né, que não é tão correta assim, até o próprio Paulo fala para a gente não perde tanto tempo com isso, mas assim, é importante saber. A gente não pode dizer que a contagem está certinha do dia que Adão nasceu até o dia de hoje. Não. A contagem ela se perdeu, com certeza se perdeu muitos anos. Agora, interessante é que nós estamos no ano de 5.776, ou seja, mais 224 anos, é a conta que eu acredito que se perdeu, né, na contagem desde lá do início. O que é 200 e poucos anos dentro de 4.000, quase 5.000 anos, né? 5.000 e poucos anos, mas nada. Então, o que eu vejo dentro do calendário bíblico? Que nós estamos se aproximando do sexto milênio. Estamos chegando nos 6.000 anos. Aí você faz a conta. Peraí, mas 6.000 anos, aí Jesus vai vir, aí ele vai reinar por 1.000 anos, né? 7.000 anos, o que é 7, né? Na contagem de Deus, parece que a coisa começa a tomar forma, né? Então é muito importante a gente considerar que você tem visto as nações se levantando contra Israel, a nação de Israel foi restabelecida. O próximo passo qual que é? As nações vão se levantar contra Israel, vão vir guerrear contra Israel, e os pés do Messias vão estar sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se fender pela metade, uma parte para o norte, outra parte para o sul. Isso vai acontecer numa hora que vai estar uma guerra daquelas, vai estar, né? E aí, e o salvo? Onde é que entra o salvo? Não esquece que eu te falei no começo, não existe plano para a igreja antes de passar por Israel.
Então, os salvos, você vai ver no próximo vídeo. Eu não vou te contar agora não, porque senão a gente vai esticar demais esse vídeo, vai compridar ele demais. Mas no próximo vídeo eu prometo para você que a gente vai dar uma olhadinha nessa questão dos salvos. Vai para o céu ou vai estar aqui com Jesus reinando? O que vai acontecer? Então não perca no próximo vídeo, tá? Eu vou trazer para você essa explicação. Então, por enquanto, creio que você entendeu, né? Então, hoje a gente está se preparando para isso, para ser estabelecido a paz aqui em Israel. E a hora que isso acontecer, a coisa vai complicar. Pode anotar aí que você vai ver que é verdade, tá? Então fica de olho na política, mesmo que você não gosta muito, eu também não gosto, mas vamos ficar de olho aí nesses acontecimentos, que isso é muito importante pra gente, tá? A gente tem que estar ali, ó, esperto com os acontecimentos. Então um grande abraço a você e até o próximo vídeo.